Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos fazer alguns vídeos aqui falando um pouquinho mais sobre o MVP, que seria o Model View Presenter. Então eu quero mostrar um pouco mais a fundo para vocês parte de teste na interface do usuário, né, na parte de widget, e também sobre gerenciamento de estado. Então o que a gente fez aqui no projeto até agora, a gente basicamente testou essa parte, mas numa listagem. Eu quero agora fazer um exemplo onde a gente tem um formulário. Então foi um pedido de alguns alunos para mim. Eles querem ver eu aplicando o gerenciamento de estado num formulário e também testar esse formulário com o TDD. Como esse conteúdo aqui vai ser um conteúdo meio standalone, ele não depende do restante do projeto, né? Eu vou fazer um arquivo meio que à parte, sem reutilizar o que a gente já tem. Eu também vou botar esse conteúdo aqui disponível no YouTube, para a comunidade que quiser acompanhar um pouquinho aqui do meu trabalho e pegar um pouco de informação aqui sobre TDD, principalmente na parte de componentes do Flutter e também gerenciamento de estado. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Na minha parte de teste aqui, UI, Pages, eu vou criar uma página nova no projeto. Eu vou chamar ela de edit user page underline test.dart. Então a ideia aqui seria o quê? Eu vou criar um formulário de usuário, por exemplo. Então eu vou botar aqui que um usuário, você pode dizer se ele é pessoa física ou pessoa jurídica. Então seria um radio button, onde você escolhe uma opção ou outra. E dado que você escolhe, por exemplo, pessoa física, eu tenho que preencher um CPF. Se eu escolhi pessoa jurídica, eu tenho que preencher um CNPJ. Então eu mostro um campo ou outro baseado no que eu escolhi no radio button. Podemos também ter um botão de salvar, enviar embaixo, tanto faz. E esse botão só pode ficar habilitado se o formulário estiver válido. Então a gente teria também uma validação de CPF, CNPJ. Se o CPF estiver válido ou inválido, também mostra uma sinalização de erro naquele campo. Coisas desse tipo, então vai ser um formulário dinâmico. Vamos lá. Primeira dica que eu daria para vocês aqui, quando você pensa em testes na camada de UI, é tirar a inteligência da camada de UI. A UI tem que ser o mais burro possível, tá? Então, a ideia na minha cabeça aqui, quando você trabalha com MVP, Model View Presenter, é que o Presenter seja o cara que faz o gerenciamento de estado. E esse Presenter vai gerar um View Model. E veja bem, o View Model para o MVP ele é diferente do View Model do MVVM. No MVVM, o View Model é similar ao Presenter, né? É um cara que faz o gerenciamento de estado. No MVP, o View Model é apenas, como o nome já diz, View Model. É um modelo da View. Então ele contém apenas os dados que a sua View precisa para renderizar. Tá bom? Então seria basicamente isso. O meu Presenter tem a inteligência, ele sabe como validar os campos, quais dados a minha View precisa, em que momento. Ele decide tudo e ele apenas entrega um View Model para a minha View. E a minha View recebe, opa, tem um View Model novo para mim. Eu vou renderizar os dados baseado nesses dados que eu recebi. E é basicamente isso que a View faz. Saber renderizar os componentes dela com os dados que ela recebe. E além disso, tem algumas coisas também que a gente precisa garantir, que é eventos, né? A minha View tem que emitir alguns eventos em determinados momentos. Por exemplo, aqui nessa tela, como eu não sei quais são os meus dados iniciais, alguém que vai decidir isso por mim, eu preciso pedir dados para alguém. Então, o primeiro teste que eu faria aqui, eu botaria algo tipo should load user data on page init. Algo nesse sentido. Ou seja, eu preciso carregar os dados do usuário assim que minha página for carregada. Então, vamos lá. Quem é o meu SUT? Quem é o cara que eu estou testando? Caso você nunca tenha feito nenhum treinamento meu, não tenha assistido nenhum vídeo meu, tá caindo nesse vídeo aqui diretamente pelo YouTube. SUT é uma convenção que a gente usa para o objeto que está sendo testado. System Under Test. Fica fácil você identificar quem é que eu estou testando com essa convenção. Então, eu estou testando aqui o Edit User Page. Essa aqui é a página que eu vou testar. E como é TDD, você sempre começa pelo teste. Essa página ainda não existe, né? A gente vai criar ela inicialmente aqui local, para fazer o código compilar, beleza? E o que eu quero fazer? Eu quero renderizar essa página. Aqui para o framework do Flutter, a gente rodaria o tester.pumpWidget e eu passo para ele aqui qual o componente que eu quero renderizar. Então, esse comando aqui é para você renderizar um componente do Flutter virtualmente para você poder analisar e testar ele.
Ele não deixa por quê? Eu preciso receber, como o nome diz aqui, um widget, um componente do Flutter. Isso aqui é uma classe pura. Para eu poder testar esse cara, eu tenho que transformar ele num widget. Para o nosso caso aqui, inicialmente vamos colocar ele como um stateless widget, que seria um componente que não tem estado, né? É o mais simples possível. Quando a gente precisar aqui fazer gerenciamento de estado, a gente troca ele para stateful. Mas nesse momento é o mais simples possível. Obviamente que a gente vai precisar ter um stateful aqui, porque é um formulário, né? O formulário muda, ele não é imutável, então ele vai precisar. Mas por enquanto não. O que eu vou fazer aqui? Vou botar logo aqui os override, né? Porque todo cara que é um stateless widget precisa ter um método build. Eu vou colocar aqui para ele retornar qualquer componente. Vamos botar aqui, por exemplo, um container. Só para ele compilar, não dá problema. E temos também que botar o construtor da classe. Construtor, por enquanto, padrão, sem nenhuma dependência. Com isso aqui, o nosso código voltou a compilar. Mas não faz sentido eu ainda rodar esse teste, porque eu não estou testando nada, né? Eu só mandei ele renderizar a minha tela, que seria o page init. E agora eu preciso garantir que eu vou carregar dados de um usuário assim que isso acontecer. Então a minha expectativa aqui seria que eu vou chamar uma função, por exemplo, load user data. E eu preciso garantir que essa função aqui vai ser chamada. Então a gente pode botar aqui is called true, por exemplo. Garantir que esse cara aqui foi chamado. Load user data não existe ainda, então vamos criar ele aqui no meu teste. Ele seria basicamente uma classe responsável por obter dados do usuário. Então eu vou criar uma classe para isso, que seria load user data. Vamos lá. O que eu faria aqui no projeto real, né? Que é o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. A minha página precisa de dados. Não faz sentido eu instanciar uma classe que cria dados. Eu estaria acoplando isso aqui com uma classe concreta, isso aqui não faz sentido. Então a gente faz o quê? A gente inverte a dependência, a gente vai injetar essa classe dentro da minha página. Então a minha página recebe por padrão aqui um load user data. Eu posso trabalhar de duas formas aqui com o meu page. Ou eu posso injetar na minha página um presenter, e eu faço que a minha página depende de um presenter, ou eu posso depender diretamente de funções. Então, tanto faz, no nosso caso aqui, os dois funcionam. Eu gosto da ideia da minha página depender de funções apenas. Com isso aqui, a única dependência que eu vou ter concreta na minha view é com a view model. Eu gosto dessa ideia de eu depender apenas do view model. O meu view não precisa saber que o presenter existe. Tem algumas vantagens também, tem desvantagens também, obviamente. Rapidamente falando, no caso você já tem um pouco de noção aqui das coisas, o pessoal do treinamento principalmente. Quando uma página, por exemplo, se liga diretamente a um presenter, qual é a vantagem? Eu vejo a padronização como uma vantagem. Você sempre vai ver uma página se ligando a um presenter a um use case, o use case é um repositório. Então você tem um fluxo padronizado. Isso aqui ajuda projetos, pessoas novas que entram no projeto, a você já identificar o fluxo. Qual é a desvantagem que eu vejo? Às vezes, essa função do load user data, se for uma função, né, um callback que eu vou injetar aqui como uma função para minha página, digamos, por exemplo, que o meu presenter não precise fazer nada nesse método. Eu trouxe dados de um repositório, a minha camada de caso de uso não faz nada, então não faz sentido ter um caso de uso. A gente já falou isso aqui sobre esse caso aqui no projeto, que seria o anti-pattern do middleman, que é quando uma classe somente chama a outra. Ela é desnecessária. Então, geralmente no projeto front-end a gente não precisa ter use case, então o repositório faria esse papel. E às vezes o próprio presenter, quando você vai buscar dados, eu não preciso transformar esses dados, não preciso fazer nada. Então, para que o presenter existe ali? Pode existir para outras coisas, mas não para obter os dados do usuário. Então, nesse caso, o presenter também seria desnecessário. Eu poderia pegar diretamente do meu repositório esses dados e injetar aqui. Quando eu dependo de uma função callback, ele me permite que na minha camada de composição, que é o main layer, que eu injete essa função que vem de qualquer lugar. Então eu não preciso ter essas funções que não fazem nada, esses middlemen no meio do projeto. No nosso caso aqui, o presenter ele vai ter função, tá? Ele não vai cair nesse caso de middleman, mas eu estou só explicando para vocês por que às vezes é legal você depender de funções ao invés de você depender diretamente de um presenter. Então vamos seguir aqui com a abordagem de funções mesmo, tá bom? Mas como aqui esse load user data não vai ser uma função que realmente busca os dados do usuário, no meu teste que eu estou testando a minha página, isso aqui é uma dependência. O que a gente faz? Quando a gente está testando dependências, a gente gera versões fakes dela, a gente gera dublês de teste. No nosso caso aqui, a gente está querendo testar
que essa função foi chamada, ou seja, eu estou testando a entrada dela, a chamada dela, o input. O dublê de teste que testa a entrada de uma dependência é o mock. Então, eu chamaria isso aqui de load user data mock. Vamos criar essa classe aqui, final class load user data mock. E por mais que a gente esteja injetando dentro da nossa página uma função, o dublê de teste que a gente cria como classe. Por quê? Dentro dele ele vai ter a função que eu quero injetar, que seria uma função assíncrona, que por enquanto não tem retorno. Aqui o nome da função pode ser igual a esse aqui, ó, load user data. E ele não tem parâmetros também nenhum, tá bom? Então o que eu quero na prática é uma função que nem essa para eu poder injetar dentro da minha página. Então por que o meu dublê de teste é uma classe e não uma função direta? Porque a classe me permite que eu crie variáveis auxiliares aqui dentro para eu poder testar coisas. Por exemplo, essa variável aqui, ó, isCalled. Isso aqui nada mais é que um booleano que eu boto aqui dentro, eu inicializo ele com falso, né? Minha variável nunca foi chamada. Se eu entrar dentro desse método aqui, se alguém executar esse método, o isCalled passa a ser true. Com isso aqui eu consigo comprovar que esse método foi chamado, com essa variável de controle. Posso até usar o var aqui, já que tem inferência de tipos. Então é para isso que a gente usa dublê de teste. E aqui dentro a gente tem uma particularidade, né? Quando você cria um dublê de teste para uma função, acaba caindo no mesmo cenário que é um caso de uso, que é basicamente você tem uma classe onde o nome da classe é que dá o sentido da coisa. A função seria só uma repetição do nome da classe. Nesse caso, eu acho que vale a pena a gente usar o call, que é a função reservada aqui do Dart, que eu posso executar a classe pelo próprio nome dela sem chamar o nome da função. Eu acho que vale a pena nesse cenário. Ou seja, aqui no Edit User Page, quando eu injetar o Load User Data, na verdade eu quero injetar um ponteiro para a minha função do call. É ele que me interessa aqui como dependência, não é a classe, é a função. Vamos lá, eu preciso agora ter um Load User Data dentro da minha página. Então a minha página depende de uma função assíncrona, future void, é um function que não tem nenhum parâmetro. E aqui eu vou chamar de load user data. Tá bom? E aqui no meu construtor, a gente tem que injetar aqui de forma obrigatória, então required this.loadUserData. E pronto. Quem chama essa classe agora é obrigado a fornecer uma fonte de dados que é o loadUserData. Com isso, nosso teste agora já está testável, né? A gente já tem uma expectativa, os erros sumiram todos, eu posso rodar esse teste aqui finalmente. O teste não vai passar, provavelmente, né? Porque a gente não está chamando load user data em lugar nenhum. E nosso teste é exatamente sobre isso. Assim que minha página for carregada, eu tenho que chamar essa função. Então, para fazer isso aqui passar, mais simples seria eu executar essa função aqui no método do build. Eu creio que isso aqui já é suficiente para fazer meu teste passar. Beleza, passou. Podemos commitar isso aqui. Git C. Vamos botar aqui, ó, ensure edit user page load user data on page init. Beleza, limpei aqui o meu commit. Vamos lá, próximo teste. Agora que eu já garanti que eu pedi dados para alguém, eu tenho que trabalhar agora com a resposta desse cara. Ou seja, quando ele me trouxer dados, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a testar agora os campos. Daí, só relembrando aqui rapidinho, a gente vai ter um radio button, pessoa física, pessoa jurídica, um text field, que seria o CPF, CNPJ, e eles só vão aparecer baseados na resposta do campo de cima, né? Se é pessoa física, mostra CPF, pessoa jurídica, mostra CNPJ, e um botão de salvar, beleza? Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de testar campo a campo todas as possibilidades que eu tenho em cada campo daqueles. Então, o meu próximo teste seria o quê? Seria sobre o campo de pessoa física, pessoa jurídica. Então, eu vou testar cada um deles. Então, eu tenho aqui o Load User Data, eu tenho criação do meu SUT, renderizei a tela. Essa expectativa aqui está furada. O que eu quero testar aqui na verdade? Eu quero testar aqui, eu vou ter aqui um campo que eu tenho que encontrar, que seria o campo de pessoa física, que é o meu rádio. Eu tenho que testar que ele está checado quando? Quando alguma coisa acontecer. Então, Load User Data, que é a função que eu uso aqui para gerar meus dados fake,
eu posso botar dentro dele um campo que eu posso chamar aqui, por exemplo, de response, tá bom? E esse response seria os dados da minha tela. Então a gente vai criar aqui, para manter o padrão, edit user view model. Então esse view model é o modelo de dados para essa minha tela, que é o edit user page. Qual o campo que eu estou testando aqui agora? É o campo pessoa física, pessoa jurídica. Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode criar, por exemplo, um person type e ser uma string, um enum, por exemplo, que diz pessoa física, em inglês a gente costuma usar natural person e pessoa jurídica, legal person. Então você pode usar strings para representar esses dois tipos, ou como são só dois, eu prefiro usar booleano nesse caso. Eu prefiro chamar, por exemplo, is natural person, se ele for pessoa física, true, se ele for pessoa jurídica, boto false. Aí é a preferência minha mesmo. Então aqui nesse caso aqui, se eu recebesse, por exemplo, aqui um is natural person é pessoa física, botaria true. Se eu recebo esse dado aqui inicialmente, o meu campo de pessoa física, o meu rádio tem que estar selecionado. E aqui vai começar as dificuldades de você testar coisas na parte de UI do Flutter. Bem, primeira delas, como isso aqui é uma resposta que vai vir assíncrona de algum lugar, a minha tela foi carregada. Depois que eu obtive os dados, eu preciso meio que dar um refresh na minha tela para mostrar os dados que eu recebi. Então, depois que eu carreguei a tela, eu tenho que chamar aqui uma coisa específica, que é o await tester.pump. Esse pump a gente usa toda vez que a gente quer meio que forçar um refresh na nossa tela virtual, né? Porque lembrando, isso aqui ele está emulando para a gente aqui um aplicativo, né, em memória, e ele vai criar esse aplicativo em memória exatamente igual como ele é numa tela, né? Ele vai ter botões, ele vai ter rolagem, tem tudo. E ali dentro, toda vez que eu preciso trazer um dado que vai vir no futuro, eu preciso forçar um refresh. Eu chamo o pump. Então, vê como é que é chato, como é que é bem específico você fazer as coisinhas aqui, você precisa conhecer sobre o framework. E depois que eu peguei os dados e recarreguei a tela, eu espero que esse campo exista. Como é que eu faço para encontrar esse campo aqui? Então vamos lá, eu tenho aqui esse find, que é um campo que a gente usa aqui para a gente conseguir encontrar coisas. Eu posso buscar ele, por exemplo, pelo texto. No texto aqui seria, por exemplo, pessoa física. Eu poderia botar aqui simplesmente PF, né, em maiúsculo, mas eu acho que aqui para uma aula, pessoa física, fica mais fácil de quem está lendo o teste entender o que eu estou buscando do que eu botar aqui somente PF. Então eu vou manter pessoa física mesmo, tá? E eu quero aqui que ele encontre find one widget. Ele tem que encontrar um componente com esse texto aqui. Mas qual é o problema? Não é isso que eu quero testar. Eu quero testar que esse componente está checado. Tudo bem, vamos começar com isso aqui, só para garantir que esse cara vai ser encontrado na minha tela. Mas não é esse o teste que eu quero fazer. Vamos lá, antes da gente partir para isso aqui, temos erros aqui, né? Esse view model ainda não existe, tá? Eu vou criar ele até antes da minha página. Vamos criar aqui um final class view model. Esse view model tem um campo booleano, que é o is natural person. E eu vou ter aqui o edit user view model, que é o construtor, injetando aqui de forma obrigatória esse campo required this is natural person. Beleza, criamos o nosso view model. Vamos ver agora. Ainda tem uma dependência aqui que é o response. Então, o nosso mock agora, além do input, também estou tratando agora o output. Quem trata input e output não é mock, é spy. Esse é um outro tipo de dublê de teste, então a gente já vai mudar aqui o nome dele para spy. Aqui a gente cai num outro problema, tá? Que a gente vai resolver no próximo commit, inclusive. Toda vez que eu mudar alguma coisa no meu SUT ou nas dependências dele, eu preciso alterar cada um dos meus testes, porque todos eles dependem desses caras. Então, uma boa estratégia aqui seria a gente mover a criação do SUT ou para um factory, ou então, aqui no caso do Dart do Flutter, a gente consegue usar o método do setup, que é como se fosse um factory que inicializa para mim as variáveis a cada teste. Depois a gente faz isso aqui, e agora a gente tem o response dentro desse spy. O nosso response aqui seria um view model, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse response aqui e já vou criar para ele um view model padrão, edit user view model. E aqui para o meu teste, eu posso criar ele com um valor aleatório, que seria o quê? Qualquer teste meu que não esteja preocupado em mocar dados, né? Simular dados antes de eu testar, que isso aqui é importante para o meu teste.
No teste de cima, se você perceber, eu não estou mocando nada. Porque nesse teste aqui não faz diferença quais são os dados que eu estou imputando. Não é isso que eu estou testando. Então, para esse meu teste aqui, não faz sentido eu ter que criar, setar um response na mão, porque eu não vou usar isso. Então, o que a gente faz? A gente coloca um valor default para os testes que não precisam saber disso. Então, aqui eu boto o quê? True ou false? Tanto faz. Quando é tanto faz, eu prefiro usar aqui o NBoolean. O NBoolean não é uma variável que existe, tá bom? Caso você não saiba. Isso aqui é uma coisa que a gente criou ao longo do curso. Isso aqui é um dos arquivos que eu vou usar nessa aula aqui, mesmo que você não seja do curso. É bem tranquilo, tá? É um arquivo que eu criei só para gerar inteiros randômicos, strings, booleanos, datas. Então é um helper que eu criei mesmo. Você pode usar para isso aqui também o Faker, que é uma biblioteca que faz isso. Eu tenho uma tendência a não usar bibliotecas de terceiros quando eu não preciso, então eu gosto de fazer algumas coisas na mão mesmo. Mas basicamente eu gerei um booleano randômico para mim aqui. E o que eu quero fazer? Agora essa minha função vai retornar esse viewModel. Então eu boto aqui return response, tá bom? E, bem, basicamente isso, o nosso teste está compilando. Vamos rodar. Não deve funcionar naturalmente, né? Porque não tem nenhum campo com pessoa física ainda. Vou copiar, inclusive, essa string aqui para não ter que escrever de novo. E por enquanto a gente vai criar simplesmente aqui, ao invés desse container que eu estou gerando, vamos gerar aqui o radio. Bem, na verdade, mais do que o radio, para isso aqui funcionar, bastaria eu colocar um text, né? Se eu colocar um text aqui dentro com pessoa física, o meu teste já vai passar, porque eu estou testando que ele encontrar um texto com esse aqui dentro. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá bom. Ele está reclamando porque eu estou usando o material design. Quando você usa o material design, você precisa ter um scaffold antes das coisas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse text, é coisa específica aqui também do Flutter, do material design, tá? Refactor, wrap. Estou colocando um componente em volta dele e tenho que colocar aqui um scaffold. O scaffold, se eu não me engano, ele usa o body como filho dele. Então tá bom. O scaffold tem um body. E deixa eu botar isso aqui para baixo para ficar fácil de refatorar depois. E agora a gente vai ter um outro problema, que é sempre que eu tenho um scaffold, esse cara tem que estar dentro de um material app. Vamos lá, vamos rodar aqui para ver se vai funcionar. Eu acho que ele vai dar outro erro aqui. É exatamente isso. Esse tipo de componente só funciona se ele estiver dentro do componente Py, que é o material app. Por exemplo, aqui no nosso projeto, quando a gente criou uma página qualquer, por exemplo, na UI, a gente tinha a nossa página aqui. A nossa página também é um scaffold com componentes dentro, né? Ele funciona por quê? Porque essa página aqui, ela é renderizada na main layer, né? Pelo material app. Dentro dele a gente coloca aqui as rotas. Cada rota é uma página tem um scaffold, mas eles todos estão dentro do material app. Então, para eu poder testar alguma coisa que tem um scaffold, eu não vou colocar o material app aqui dentro, porque em produção, quando essa página aqui virar uma página de produção, ela vai entrar dentro do meu mecanismo de rotas, então ele já vai estar dentro de um material app. Então, para o meu teste, o que eu faço? No teste, eu englobo a minha página dentro de um material app. E aí, mais uma vez, a gente está com um problema aqui de não ter uma factory. Todos os meus testes agora precisam ter um material app em volta da minha página. E aqui a gente usa home, se eu não me engano. Então vamos lá, vamos botar o material app aqui embaixo também, para esse cara. Vamos ver se agora ele funciona. Isso tudo aqui tá dando problema porque são coisas específicas aqui do Flutter, tá, pessoal? Faltou trocar o nome do teste aqui, né? A gente está testando que... vou botar aqui, should check natural person. Acho que é isso, should check natural person. E agora ele funcionou, né? Os dois testes funcionaram. Beleza? E qual é o problema que eu tô aqui agora? Eu não quero só garantir que eu tenho um pessoa física. Eu quero garantir que esse pessoa física é um check, é um radio button selecionado. Então, como é que você faria isso aqui? Então, tem duas formas que eu vejo de você fazer isso. Ou você cria, por exemplo, aqui dentro do seu body, eu vejo de duas formas. O rádio, que é o componente que tem nativo aqui, ele não tem, se você olhar dentro dele,
uma label ou algo do tipo. Ele é apenas o componente do formulário, que é aquela bolinha. Só isso. Então, para você usar o rádio, você deveria ter que colocar aqui, por exemplo, englobar isso aqui dentro de um row, por exemplo. No row, que seria uma linha, eu teria, além do rádio, o texto. Eu colocaria, por exemplo, o rádio primeiro, né, e depois o texto. Então ficaria a bolinha e a label do lado. Beleza, isso aqui faz sentido. Ou você faz isso aqui, ou você usa o Radial List Tile, que é um componente que tem já, que é um pouco mais robusto, digamos assim, que ele meio que mistura esses dois conceitos. Ele cria um componente onde tem um rádio com as mesmas propriedades, e dentro dele ele tem uma propriedade que, se não me engano, é o title, onde você pode botar o texto dentro dele também. Assim, vamos começar assim só para vocês entenderem. Eu acho que vale a pena só para a gente poder discutir um pouquinho aqui sobre a parte de buscar componente no Flutter, que eu acho interessante isso. Então eu vou botar o seguinte, eu vou botar esses valores aqui um embaixo do outro. O onChanged, que é a função, para a gente nesse momento não importa muito. Vou botar aqui dentro, ele recebe um value, não faz nada nesse momento. O valor aqui, vamos botar true, né, porque é o valor, seria o campo de pessoa física. E aqui a gente teria que ter alguma variável para armazenar isso. Por enquanto eu vou botar aqui true também, só para a gente poder fazer uma simulação. Qual que é o conceito aqui? Eu vou ter uma variável em algum lugar que vai controlar esse grupo aqui. Essa minha variável vai ser um booleano que vai estar dentro do meu viewModel, provavelmente, que eu vou chamar lá de isNaturalPerson. E esse campo é um campo que vem do meu viewModel, né? Então ele pode estar com true ou com false. Como é que o Flutter trabalha com isso? Quando o valor que está aqui dentro é igual ao valor do value, ele checa o campo. Quando os campos aqui são diferentes, ele não checa, obviamente, né? Então, esse rádio aqui, o value dele vai ser sempre true, né? Porque é o rádio que tem a ver com pessoa física. E ele só vai marcar se o campo do viewModel que tem relação a isso tiver true também. Como a gente não tem viewModel ainda, por enquanto, vou manter assim, só para o campo vir marcado, tá? E vamos lá. Como é que eu faria um teste para isso aqui? Bem, para encontrar o rádio que está ligado, né, que tem a ver com esse text aqui, como é que eu faria? Isso é complicado. Se eu quisesse, por exemplo, de forma mais simples possível, eu colocaria uma key. Se eu colocar uma key para esse cara aqui, eu gero aqui, por exemplo, key, bota aqui dentro PF, de pessoa física, tá bom? Se eu colocasse isso aqui, por exemplo, bastaria eu chegar aqui no meu componente, find by key, eu procuro aqui por PF, e aqui no caso seria aqui também, né? Key, PF. Isso aqui funciona. Eu encontro facilmente um componente que eu quiser, mas eu sou totalmente contra você ter isso aqui no seu código, tá? Que fique claro. Por quê? O meu componente de produção, né, que é esse cara aqui, que é uma página minha de produção, você está inserindo nele uma key de teste. Você está colocando um código de teste no código de produção para você poder testar esse cara. Então, eu acho isso aqui um anti-pattern, tá? Você colocar código de teste no seu código de produção só para facilitar o seu teste. Então, eu não faria isso aqui, apesar de que facilita bastante o seu teste, tá? Mas eu acho importante a gente conhecer como que a gente faz isso da maneira que eu acho que é a correta, né? Sem você misturar os conceitos. Como aqui, se eu procurar por rádio, o máximo que eu consigo fazer é procurar todos os componentes que são do tipo rádio. Aí eu teria que pegar por índice. Me dá o primeiro rádio, me dá o segundo rádio button. Também não gosto de trabalhar assim, eu acho que é meio furada fazer isso. Se você mudar a ordem dos componentes na sua tela, você quebra tudo. Eu prefiro procurar pelo texto pessoa física e tentar associar isso com isso. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu procuro aqui pelo texto pessoa física, então seria find text pessoa física. Qual é o problema que eu vou ter aqui? Aqui seria find text. Eu vou encontrar o meu campo de texto, né? Não vou encontrar o meu rádio. Como é que eu faço para encontrar o rádio, então? O recurso que eu conheço aqui que funciona melhor é o quê? O find, ele me permite encontrar também ancestor e descendant. Esses são os dois caras que eu tenho. O ancestor é um ancestral dele, quer dizer, um pai. E o descendant quer dizer um filho. Então, o que a gente está querendo fazer na prática aqui? Encontrei o campo de texto,
Esse aqui é um cara fácil de eu encontrar, porque ele tem uma label, né? Eu vou subir para o meu pai. O pai dele aqui é o row, tá bom? E tendo o row, eu procuro um descendente dele que é o rádio. Então acho que faz mais sentido. Sempre que você tiver um conjunto desse aqui, você engloba num componente, tipo uma row da vida, né? Até porque você quer que fique um do lado do outro. E depois você procura o filho dele do tipo rádio, aí funciona. Então, encontrei esse cara, eu vou procurar o pai dele. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou recortar isso daqui, tá bom? Vamos botar aqui, ó, find.ancestor, quer dizer, estou procurando o pai. O pai de quem? O pai da minha label. Qual é o tipo do meu pai? Tem que colocar aqui, ó, find.bytype. Eu estou procurando um row, ok? Então eu procurei a row, que é o pai da pessoa física. Isso aqui tudo vai me retornar um componente, que é o row, tá bom? Mais uma vez, eu vou recortar isso aqui tudo, por quê? Eu quero pegar o row e procurar o filho dele. Então, o que eu vou fazer no final das contas? Eu vou fazer um find.descendant, quer dizer, um filho de quem? Um filho disso aqui, tudo que eu copiei. Vou dar um Ctrl V aqui dentro agora, tá? É um filho do row. E quem é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar aqui um find by type, o radio. E aqui tem uma outra característica. Quando você procura o radio, ele por padrão, ele tem o generics que ele diz qual é o tipo de dado que ele retorna ali dentro. Se você deixar o radio puro aqui, ele procura como radio dynamic. Ele não encontra o componente aqui em cima, porque esse cara aqui é um radio do tipo booleano. Então, aqui embaixo você precisa passar também para ele qual é o tipo. É bem esquisito, né? Bem chato fazer isso aqui tudo, mas vamos ver se funciona. Aqui tudo ele teria que encontrar um componente que seria o radio. Vamos ver se ele vai encontrar. Vou rodar esse teste aqui. Só para ver se isso aqui que eu fiz está ok. Beleza, encontrou. Só que mais do que isso, né? Não adianta fazer só isso tudo. Eu quero testar se o radio button está checado. Mas esse descendant, o find, todos os métodos do find, ele retorna para a gente aqui um finder. Esse finder só serve para a gente dizer se esse cara existe na tela ou não, quantas vezes ele apareceu. Se eu quero testar realmente propriedades do meu componente do widget, eu preciso transformar esse cara num widget para poder testar. Como é que eu faço isso? Com o tester. Ou seja, eu vou pegar isso aqui, tudo que eu coloquei, vou dar um espaço aqui para a gente ver melhor, e eu vou chamar aqui, ó, tester.widget. E aqui dentro do widget, eu boto como parâmetro tudo isso que está aqui dentro. Ou seja, eu vou procurar um widget com essa busca que eu fiz aqui, tá bom? E mais uma coisa, eu tenho que tipar o meu widget. Qual é o tipo do cara que eu espero receber aqui? Radio, tá bom? Ou seja, eu vou encontrar um componente do tipo radio e aqui, depois de tudo, eu faço ponto e eu consigo olhar aqui as propriedades do radio para eu checar. E aqui você vai ter uma outra bela surpresa que é uma porcaria na minha opinião. O radio do Flutter, ele não tem a propriedade checked, nem selected, nem nada do tipo. Eu vejo a galera na internet fazendo teste com isso aqui. Eles pegam para ver se o campo está com um background colorido. Isso significaria para ele que o campo está preenchido. Eu acho isso aqui realmente bem tosco, para ser sincero, tá? E é por isso que eu não costumo utilizar o radio normal. Eu prefiro, ao invés de usar esse radio aqui, tá bom, você pode estar tá meio puto comigo nessa hora, né, que eu fiz isso tudo aqui para depois apagar. A gente não vai apagar de verdade, eu acho que valeu pelo conhecimento de você usar o Ancestor e o Descendant. Eu acho que é muito importante você conhecer isso aqui. Isso aqui vai salvar muito a sua pele na hora de você procurar coisas em componentes. Isso aqui é muito, muito importante. Mas eu trocaria isso aqui pelo quê? Ao invés desse radio com text e o row, inclusive, né? Eu trocaria isso aqui para o radio list tile. Esse cara aqui, vou até apagar o que tem aqui dentro. Ele é basicamente a mesma coisa que a gente tem dentro do radio. Então eu posso recortar isso daqui e trazer para cá. E além disso, ele tem um campo, eu vou copiar aqui o text, que seria, vou até botar em cima, é o title. O title é um widget, então eu coloco dentro dele aqui o text. Aí eu posso apagar esse row inteiro. Isso aqui faria o mesmo trabalho que eu tenho no outro. Qual é a diferença, basicamente? Na prática, ele vai gerar um componente, que é esse radio list tile, tá bom? E o text vai vir como um filho dele, tá bom? Então, como é que eu procuraria esse cara? Eu procuro pelo texto, pessoa física, e eu procuro um pai do pessoa física, que é o radio list tile, ou seja, eu vou procurar um ancestor dele. Então, seria mais ou menos parecido com o que a gente fez aqui. Não teria esse descendant aqui, seria um find ancestor, ou seja, um pai do pessoa física matching. Então, eu vou copiar
recortar isso daqui, vou tirar o resto todo. Tá? Vamos fazer aqui meio que do zero para a gente pegar de novo o fluxo, tá bom? Vou até apagar isso aqui de novo, só para a gente não perder o raciocínio aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui um find ancestor, estou pensando, o pai de alguém. O pai de quem? Find text. O text aqui seria o pessoa física, tá bom? Quero encontrar quem? Quem é o pai dele que eu quero encontrar? É o find.bytype. E aqui eu estou procurando pelo radio list tile. Beleza? E assim como o radio, eu preciso dizer para ele aqui qual é o tipo dele. Também é booleano. Então é um pouco mais simples que o outro, né? Eu não preciso subir para o pai para depois descer para o filho de novo. Aqui, pessoa física, eu subo para o pai, que é o radio list tile, eu já encontrei o componente que eu quero. E agora que eu já tenho o componente que eu quero, o que eu faço? Basta eu pegar aqui, englobar esse ancestor inteiro aqui no, vamos lá, tester.widget. Tem que dizer para ele qual é o tipo do widget, que é o radio list tile. E aqui isso tudo vai entrar como parâmetro para esse cara. E aí, diferentemente do outro, esse widget aqui, quando eu der um ponto aqui no final, ele tem a propriedade checked, que é o que deveria ter no radio normal também, que por alguma bizarrice da natureza, o Flutter não colocou isso naquele campo, não sei porquê. Para que existe um radio button que eu não posso checar se ele está checado ou não? Ele só serve para isso. Enfim. Só que o meu teste agora não é mais se o componente existe ou não. Eu quero saber se ele está checado. Então aqui seria basicamente true. Tá bom? Então vamos lá. Vou botar para cá. E vamos rodar esse teste aqui finalmente. Vamos ver se isso aqui funciona. Funcionou. Beleza. Então aprendemos aqui um pouco aqui sobre ancestor, sobre descendant, sobre como encontrar componente, como tipar eles quando você precisa para o widget, para você poder comparar com propriedades do widget. Então é mais ou menos isso. Bem, antes de eu compilar isso aqui, vamos fazer o próximo teste que é idêntico a esse aqui, que seria o caso da pessoa jurídica, né? Então seria basicamente, na verdade nem pessoa jurídica, seria, pessoa jurídica, vamos lá. Should check, pessoa jurídica é legal person. Então seria a mesma coisa com aqui false. Então se ele não é natural person, ou seja, ele é legal person, o que muda aqui dentro para mim? Eu vou procurar pessoa jurídica e ele está com o check de true. Beleza. Outra coisa que a gente pode testar aqui também é garantir que, nesse caso de cima aqui, eu posso até copiar essa linha aqui inteira e botar para cá. No caso de cima, eu também posso garantir que o pessoa jurídica está com o checked false. E no caso de baixo, eu posso copiar aqui o do pessoa física e garantir que o pessoa física está com false, né? Então, quando ele é pessoa jurídica, false, true, aqui true e false. Eu acho que faz sentido esse teste aqui também. E vamos lá, vamos rodar o teste completo. Não pode passar, né, obviamente, porque eu não tenho ainda o check do pessoa jurídica. Então, eu colocaria aqui, não posso botar mais um componente, né, agora tem que colocar alguém envolvendo esses caras. Então, vamos colocar aqui um column. Então, temos aqui vários filhos. E depois desse radio list tile, vamos ter um segundo. O segundo é a pessoa jurídica. O pessoa jurídica aqui, o valor dele, padrão aqui, é false. Bem, vamos lá. A gente está começando a ter problemas aqui porque esse group value aqui vai ser um probleminha para a gente. Não pode ser manual, isso aqui tem que ser um valor que veio do servidor. Inclusive, se ficar assim, o meu teste nem pode passar, né? Então já vamos colocar isso aqui. A gente vai ser obrigado a tratar, aqui o teste aqui de baixo não passou, a gente vai ser obrigado a realmente pegar a resposta que veio da API e usar ela para fazer alguma coisa. Então, como a gente já tipou, inclusive, né, aqui no nosso load user data, que ele está retornando isso aqui, faltou também na nossa classe aqui agora botar o tipo de retorno para cá também. Ou seja, esse cara que a gente está chamando aqui de forma meio que aleatória, isso aqui não funciona muito bem, tá? Como é que eu faria para chamar uma função assíncrona dentro de um widget? Ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso pegar aqui o meu scaffold, botar ali dentro de um componente, e aqui eu uso o Future Builder.
O Feature Builder, ele usa, se eu não me engano, aqui é Builder, né, que é dentro dele, ou é Builder? Vamos lá. Então, aqui seria Builder. O Builder é uma função, tá bom? Aqui ele vai retornar um componente dentro dele. Deixa eu dar aqui uma organizada no meu código. Aqui seria ponto e vírgula. Vamos fechar. E dentro do Builder a gente vai receber um contexto e vai receber também o snapshot. O snapshot seria a resposta, né? Os dados que vão vir da minha resposta do Builder. E aqui eu preciso passar para ele qual é a função que eu vou executar, que é assíncrona, que seria basicamente esse load user data. Ou seja, a partir desse momento, essa minha função do Feature Builder vai me retornar aqui a resposta que veio daqui, que é um edit user view model. A gente pode inclusive botar o tipo aqui do Feature Builder, o tipo de retorno que ele vai receber, para ele entender já. E aqui dentro do snapshot, eu tenho o valor que vai vir da minha resposta. Isso aqui nem sempre pode vir dados. Até esse momento aqui, vamos tratar esse cara aqui como se ele fosse possivelmente nulo, tá? Então, aqui no group value, o que eu colocaria? Snapshot.data. Esse dado aqui pode existir ou não. Se ele existir, ele é o meu view model. Se ele for o view model, eu vou checar aqui data.isNaturalPerson. Então, eu vou olhar dentro desse campo aqui, que é um booleano. Aqui estão os possíveis valores desse campo, né? Que é true ou false. Se for true com true, ele checa esse campo. Se for false com false, ele checa esse campo. É basicamente assim que funciona. Bem, vamos lá. Vamos ver se o nosso teste passa agora com isso aqui que a gente fez. Tudo passou, beleza. Perfeito. Vamos comentar isso aqui que a gente fez agora, que é should check legal person ou natural person. Então vamos botar aqui git c, e aqui seria ensure, vou botar aqui person type radio is checked correctly. Então garantimos aqui que o checkbox, o radio button no caso aqui, do tipo de pessoa já está sendo selecionado corretamente. Bem, para evitar que a gente tenha que ficar o tempo todo agora mudando, toda vez que a gente mudar alguma coisa dentro do nosso SUT, já vamos colocar isso aqui dentro de uma função de factory. No nosso caso, a gente vai usar aqui o setup, que é um método auxiliar que já existe aqui no framework de teste do Flutter, que serve para isso. Ele inicializa coisas a cada teste. Então, o que eu preciso aqui nos meus testes? Eu preciso ter esse load user spy. As variáveis aqui dentro tem que ser sempre com late, tá? Então, a gente vai pegar aqui um late, e aqui seria o load user data. Assim, mesmo nome que a gente usou aqui embaixo. E temos o SUT. Tá como material app, mas a gente pode botar aqui como widget mesmo, SUT. E agora eu vou copiar isso aqui, vou trazer para cá e vamos só tirar o final daqui. Ou seja, declaramos as variáveis aqui em cima, atribuímos elas aqui, padrão. Não precisamos mais ter isso aqui dentro dos nossos testes. Nesse aqui faz sentido a gente manter o mock que a gente fez, tá? Aqui também a mesma coisa, o mock mantém. Simplificamos nossos testes, vamos rodar aqui novamente para ver se continua funcionando. Continua funcionando. Vamos fazer mais um commit aqui. Move SUT to setup method. Beleza. Próxima coisa aqui que me incomoda muito, que dói meu olho, é ver esse negócio aqui. Uma forma que eu gosto muito de organizar meus testes de interface é colocando isso aqui dentro de métodos auxiliares. Para mim faz muito sentido eu colocar isso aqui como método de extensão para o tester. O tester, que é esse widget tester, ele basicamente funciona aqui por arquivo de teste, né? Então, se eu chegar aqui embaixo e criar um extension, qual o nome da extensão que eu vou dar? Eu costumo dar o mesmo nome da página, edit user page, posso chamar de extension. E aqui seria on, quem é o cara que eu vou estender? É o widget tester. Widget tester, esse cara aqui, que é a minha classe que eu uso para testar. Ou seja, eu estou adicionando métodos dentro dessa minha classe. Aí o que eu vou fazer aqui dentro? Eu basicamente vou pegar esses campos que eu fico o tempo todo fazendo find neles, transformando eles em finder, transformando em widget, e eu vou colocar aqui dentro eles. Então eu vou começar primeiro pelo esse find aqui, daqui até aqui,
que é um find que encontra a pessoa física. Então, o que eu vou fazer aqui? O retorno dele aqui é um finder. Vou transformar isso aqui num get mesmo, tá bom? Não precisa ser uma função. E eu vou chamar aqui de pessoa física, natural person. E eu vou botar natural person finder. E ele vai me retornar aquilo que eu tinha lá. Basicamente isso. E eu vou ter basicamente a mesma coisa aqui para o legal person, que seria pessoa jurídica, que é a mesma coisa, só que é jurídica aqui embaixo. O resto é tudo igual. O que mais que eu tenho? A gente vai ter aqui também um cara que retorna um radio list. E aqui a gente vai chamar de... Aqui eu escrevi errado, calma aí. Legal person finder. Aqui seria natural person. E ao invés de finder seria radio, por exemplo, né? Natural person radio. E aqui ele vai me retornar o quê? Isso que a gente estava fazendo aqui, ó, teste.widget. E dentro dele a gente passa esse cara aqui. E a gente consegue reaproveitar o que a gente já fez. Qual é a diferença? Como eu já estou dentro do contexto aqui de widget tester, eu não preciso ter o tester. Eu já sou o widget tester. O this aqui já é esse cara. Então eu consigo chamar diretamente aqui dentro o widget. Posso poupar de escrever aqui um pouquinho. E como aqui eu já tenho a tipagem aqui fora, eu também posso abrir mão dessa tipagem aqui. Então eu escrevo um pouquinho menos ainda. O que eu fiz errado aqui? Faltou o get. Natural person radio. E eu vou ter a mesma coisa aqui também para o legal person. Então aqui seria legal person radio. E aqui a gente passa o finder dele. Seria basicamente isso. Ou seja, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o natural person radio, vai trocar isso aqui tudo. Tester ponto isso aqui. Aqui embaixo é a mesma coisa. Tester ponto isso aqui. E depois o de pessoa jurídica, que é o legal person. E eu acho isso aqui bem legal, bem organizado, né? Isso aqui é exclusivo desse arquivo de teste. Ninguém vai ter esses métodos extras aqui nos outros arquivos de teste, tá? A não ser que você queira fazer um import disso aqui, que não faz sentido. Então isso aqui você isola, isso aqui que são coisas que você faz para facilitar a sua vida, né? E melhor, quando você precisa mexer em algum desses caras aqui, por algum motivo, mexer na forma que você encontrou o componente, você mexe num lugar só. Também está otimizando seu código, ao invés de ficar mexendo em vários lugares. Vamos rodar aqui mais uma vez para ver se continua funcionando o código. Continua funcionando, beleza. Vamos fazer aqui mais um commit, git c. Vamos botar aqui organize finders in, vamos botar aqui on extension. Bem, já temos aqui então esse teste já está organizado, agora fica mais fácil da gente conseguir testar o restante. A gente conseguiu já organizar, inclusive uma coisa aqui que eu fiz que me incomoda um pouco também é isso aqui, né? Da forma que eu fiz, eu estou garantindo que eu chamei esse método apenas uma vez. Se eu chamasse, por exemplo, isso aqui duas vezes, digamos que eu chamasse esse load user data fora daqui, antes de eu executar o feature builder, provavelmente o meu teste vai continuar passando. Deixa eu rodar isso aqui, só esse teste. Porque o meu teste está testando, se eu chamei esse cara, tá ok. Melhor do que isso é você chamar a quantidade de vezes certa. Então, ao invés de isCalled, seria melhor aqui calls count. E aqui a gente garantir que ele chamou apenas uma vez. Isso aqui seria um mundo ideal. Eu apertei alguma coisa aqui. Ops. E aqui dentro, ao invés de isCalled, a gente chama de calls count. A gente inicializa isso aqui com 0. E toda vez que eu chamar esse método, a gente incrementa a contagem. Isso aqui que eu fiz agora provavelmente vai dar problema, né? Se eu testar isso aqui de novo, tem que dar erro. Estou chamando duas vezes o método. Beleza, não passou. E agora eu vou tirar isso daqui que seria para mim um bug. E agora ele, além de testar a chamada, ele testa também a quantidade de vezes. Prefiro assim. Vamos botar aqui git c, ensure. A nossa página aqui é o edit user page. Calls load user data only once. Only once. Então vamos passar para o próximo. Já testamos aqui o radio button, eles já existem, já estão checados quando tem que estar.
E agora a gente tem o campo pessoa física, pessoa jurídica, e embaixo a gente tem CPF e CNPJ. Então seria basicamente a mesma coisa. Eu tenho que mostrar um CPF ou mostrar um CNPJ. E aí vem um ponto que é bem chato da gente perceber. A gente já tem na nossa cabeça que se é a pessoa física, é para mostrar o CPF. E se é a pessoa jurídica, mostra o CNPJ. Mas isso que eu estou falando para vocês é uma inteligência. E não é função da minha view saber essa inteligência. Porque hoje é tão simples quanto isso. É um booleano que diz, é natural person? Então mostra o CPF. Se não, mostra o CNPJ. Mas isso aqui é diferente de uma flag. Vocês têm que conseguir entender a diferença do que é uma regra de uma flag. Para o campo, pessoa física, pessoa jurídica, né, que é o rádio Buda que a gente criou, esse campo aqui é uma flag, porque é o meu campo. Para o campo de baixo, que é CPF, CNPJ, eu checar se ele é natural person, mostra o CPF, eu estou checando com um valor de outro campo. Ou seja, isso aqui é uma inteligência. Então, a inteligência não deve ficar na view. Você não vai morrer se você colocar essa inteligência ali dentro, mas evita ao máximo. Então, é melhor que o seu view model tenha uma flag só para o seu campo. Mostra o CPF, mostra o CNPJ, true ou false para cada um deles. E quem decide se eu mostro um ou outro é o presenter. Hoje a regra é simples. Amanhã pode ser, tem que ser pessoa física e administrador da tela, e tem que ser o Rodrigo Manguinho, e tem que ser aquilo e outro. Quanto mais complexo fica, você muda em um lugar só, que é no presenter, que é mais fácil de você testar. Aqui dentro eu recebo pronto do presenter uma flag e eu mostro ou não cada campo. Então vamos lá. Eu vou botar aqui mais um teste, que vai ser basicamente o que eu fiz aqui, só que é um pouquinho diferente só, né? Aqui seria show CPF. Então eu tenho que mostrar o CPF quando? Quando eu tiver aqui um mock, aonde o natural person para mim nesse caso aqui não faz sentido, não estou nem aí o que se ele é ou não. O que importa para mim é eu tenho que ter um campo aqui que é show CPF. E esse campo aqui tem que ser true ou false. No meu caso, eu quero mostrar o CPF, o show CPF seria true. Ou você pode botar hide CPF, se você preferir inverter. Aí você decide qual é a sua lógica. Qual é o problema principal que eu tenho aqui? A partir do momento que eu colocar isso aqui, esse campo aqui não serve para nada para esse meu teste. E esse campo aqui eu vou ter que colocar em todos os outros, porque é um campo que vai ser obrigatório, que é um booleano, true ou false. E esses testes de cima não usam esse dado, eu tenho que colocar porque é uma informação que vai ter agora dentro do meu ViewModel. Uma forma que você tem de evitar isso aqui, mas primeiro vamos colocar nos outros testes. Primeiro vamos colocar isso aqui dentro do ViewModel. Eu teria aqui mais um booleano, que seria show CPF, tá bom? E esse show CPF a gente coloca aqui embaixo, também como mais um campo obrigatório, show CPF. E aí o que acontece? Esse campo aqui passa a funcionar, todos os outros reclamam. Ou seja, o que eu faria aqui nos demais? Como eu não estou preocupado aqui em cima no valor do show CPF, eu coloco aqui, por exemplo, show CPF n boolean. É uma forma que eu tenho no meu teste de dizer, não me interessa esse campo. E eu faria a mesma coisa para esse outro teste aqui. E para o teste de baixo, como eu não estou preocupado com esse campo, para esse campo aqui eu colocaria n boolean. Isso aqui é uma forma que você tem de você mostrar com clareza quais são os campos que você está preocupado. Eu prefiro, melhor do que isso, você, ao invés de você mocar esse response desse jeito, deixa eu copiar isso aqui tudo, tá? Eu venho aqui dentro do meu spy, tá bom? Inclusive aqui, né? A gente teria que colocar aqui também o show CPF com nBoolean, que seria o valor default aqui para quem não quer mocar nada. Mas eu transformaria esse response num campo privado, tá bom? E eu deixaria aqui uma função, por exemplo, void mock response. E esse mock response deixa eu passar aqui campos que são opcionais, com o mesmo nome que tem aqui em cima, ou seja, isNaturalPerson. Deixa eu copiar aqui, não tem que escrever de novo. Isso aqui seria um booleano. Eu teria um segundo campo que seria, por exemplo, o show CPF, que também é booleano, tá bom? E aí o que eu faço? Eu vou botar aqui dentro para ele setar o meu response para algo tipo isso aqui. E aqui dentro eu vou criar o meu cara. Vamos lá.
Se eu passei, inclusive esses caras aqui teriam que ser opcionais, né? Eu botaria aqui como nullable, para eu poder não preencher esses campos quando eu chamar eles. E aqui, se eu tenho os natural person, eu passo ele. Se eu não tenho, eu gero um booleano aleatório. E eu faço isso aqui para todos os campos. Se eu tenho, eu uso ele. Se eu não tenho, eu gero um booleano aleatório. Isso aqui vai fazer com que eu possa passar só os campos que eu quero em cada teste, tá bom? E eu consigo gerar uma versão mocada para esse cara, continuo respondendo. Isso aqui é interno. Ou seja, nos meus testes, ao invés de eu fazer isso aqui, eu transformo isso aqui nisso, mock response. O que me interessa nesse campo aqui? Só os natural person. Eu posso omitir isso aqui agora. Isso aqui é uma coisa bem legal para a gente fazer. Troco isso aqui tudo por mock response. Aqui não me interessa esse campo, eu tiro ele daqui. A mesma coisa aqui. Aqui o que me interessa é o show CPF, eu tiro esse cara daqui. Legal? E vamos lá. Então aqui, show CPF. O que eu quero testar? Quero testar que o campo CPF existe. Então eu vou ter agora mais um finder aqui. Vamos começar aqui por baixo direto, tá? Que seria CPF finder, que é o cara que vai encontrar o CPF. O CPF é o seguinte, ele vai ser um text form field. O que a gente está testando agora, nesse momento, eu não preciso fazer acesso ao meu widget, basta eu buscar pelo texto. Então, por enquanto, esse cara aqui vai ser isso aqui, ó, find text, eu vou buscar por CPF. Essa aqui é a grande vantagem de você isolar a busca desses caras. Eu começo assim, quando eu precisar melhorar essa busca aqui e realmente encontrar um text field, basta eu mudar num lugar só. Isso aqui é muito útil, pessoal. Então, eu tenho o CPF Finder, eu espero que o tester.cpffinder find one widget. Seria basicamente isso. Estou testando que o CPF vai ser encontrado. Vou rodar o teste. Não vai encontrar, porque eu não tenho campo CPF ainda, tá? Para fazer passar, mais uma vez, eu nem precisaria colocar um text form field. O mínimo para fazer um teste passar aqui seria colocar um text aqui dentro. Então, vamos lá. É assim que o TDD funciona, tá, pessoal? Você pode botar um text, se você não quiser ser tão crítico assim com o TDD, você pode botar diretamente aqui o seu text form field, tá? Tô só querendo mostrar para vocês que para aquilo de teste que a gente escreveu, aquilo lá já é suficiente, é colocar um text. Mas vamos lá, vamos botar o text form field. Vamos botar aqui dentro um decoration, que é o input decoration. E aqui dentro ele tem, se não me engano, é label text, mais rápido ainda. Você passa para ele aqui CPF. Como é um campo de CPF, você pode botar, se você quiser aqui, keyboard type, e aqui seria esse number, para ele permitir somente números, tá? Não é o foco aqui dessa aula, só para a gente incorporar um pouco mais ele. E vamos rodar o teste. Deve passar agora, né? Que ele está encontrando o CPF. Vamos ver. Perfeito, funcionou. E eu vou fazer logo o segundo teste, que seria o hide CPF. Should hide CPF, para a gente comitar aqui junto, que os dois têm a semântica parecida. Então, se o show CPF for false, ele não pode encontrar esse campo. Seria aqui find nothing. Beleza? Se eu rodar esse teste aqui, ele não vai passar, porque a gente está sempre mostrando aquele campo. E agora sim a gente tem que colocar algum tipo de lógica para esse cara aqui. E a lógica dele não é mais uma lógica mesmo, é uma flag, entendeu? Então aqui seria if, nosso if aqui seria se o snapshot.data.showCPF, se isso aqui for true, tá bom? Ou seja, se ele não tiver valor, porque até esse momento aqui o data pode estar nulo ainda, a gente ainda não tratou o caso onde não vem dados, então por enquanto ele pode ser nulo, então tem que comparar com true aqui. Se ele for true, beleza, se for false ou nulo, não mostra esse campo. Deve resolver o meu problema. Show de bola. E vamos agora comitar isso aqui. Git C, vou botar aqui ensure, nossa página mais uma vez aqui, que é o edit user page show/hide CPF correctly. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Vou fazer logo os dois de uma vez para acelerar um pouquinho. E seria a mesma coisa aqui para o CNPJ. Aqui a gente vai colocar, inclusive eu vou botar aqui o CPF maiúsculo, fica um pouquinho mais bonitinho na descrição do teste. E aqui
CNPJ. Seria a mesma coisa aqui. Aqui seria um show CNPJ. Aqui embaixo a mesma coisa, true e false. E aqui embaixo teria também o CNPJ Finder. Vê como é que fica bem legal quando o seu projeto está organizado, né? Você tem um padrão para você seguir e agora é bem tranquilo, né? Onde a gente fez aqui o CPF Finder, a gente vai ter aqui também o CNPJ Finder, que é a mesma coisa buscando pela label CNPJ. E para finalizar agora o nosso mock response, ele vai ter mais um campo aqui, mais um opcional que é o show CNPJ. Aqui embaixo a mesma coisa, a gente duplica isso aqui e vai usar o show CNPJ aqui. Para finalizar o nosso view model também tem que ter o campo show CNPJ. Perfeito, acho que com isso aqui o nosso teste já pode rodar. Temos aqui também show CNPJ, aqui também tanto faz o valor, não importa para a gente. Vamos rodar o teste, não pode passar, a gente não tem ainda o campo do CNPJ na nossa view, beleza? E para passar, basicamente a gente duplica esse if aqui. E aqui seria CNPJ, text form field, igualzinho. Por enquanto só muda isso aqui. Vamos rodar aqui mais uma vez. Todos os testes passaram, perfeito. O texto do commit vai ser igual ao texto do commit anterior. Só troca aqui CPF para CNPJ. Fechamos aqui. O que mais que eu acho interessante a gente testar? Bem, mais uma vez, a nossa view não sabe o que esperar daqui. Pode ser que eu dê para ele, dentro do meu view model, um CPF. E se vier um valor de um CPF, eu tenho que preencher esse cara. Tá bom? Isso aqui é importante, por exemplo, quando eu vou fazer algum tipo de modificação no meu formulário e eu quero manter o valor que tinha antes, né? Então pode ser que não seja no início, né? No início pode vir com ele vazio. Mas e depois que eu preenchi o campo, troquei pessoa física para pessoa jurídica, eu quero manter o valor que estava antes. Eu preciso ter uma forma de manter o valor do CPF e do CNPJ ali dentro. Então, vamos lá. Vou duplicar aqui o último teste. E vamos lá. Vou botar aqui fill CPF. Tá bom? Então tem que preencher o CPF. Então o que eu vou receber nesse mock aqui? Eu vou receber um valor CPF. Qual o valor que eu vou botar aqui dentro? Eu vou gerar um valor randômico para esse cara, tá bom? Então eu vou gerar isso aqui no setup, para poder reaproveitar em qualquer teste que eu quiser. Então moquei que ele tem um CPF. Nesse teste aqui é importante o quê? Eu ter também o show CPF. Por quê? Não faz sentido eu preencher um campo se o campo não está sendo exibido, tá bom? Então aqui tem que estar true. É uma dependência que eu tenho dessa flag aqui também. Dito isso, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu fazer de eu encontrar o campo do CPF, dessa vez eu vou ter que transformar ele num widget para poder testar se o valor dele está correto. Então eu vou ter aqui um tester.cpf finder, não, eu vou ter um cpf text field, por exemplo, text field. Aqui não é find nothing. Dentro do CPF text field eu vou checar aqui o initial value, se não me engano é isso. É assim que eu pego o texto de um text field. Não tenho certeza, acho que é isso. E ele tem que estar o mesmo valor que veio do meu view model. Ou seja, eu preenchi ele com o valor que veio para mim. Esse seria o teste. Quem é o CPF text field? A gente vai gerar aqui embaixo mais um cara no Finder. Vou duplicar isso aqui. Ele seria um text form field. Aqui embaixo seria esse texto aqui, CPF text field. E ele vai buscar pelo CPF Finder. Qual é o problema que eu vou ter aqui agora? Como ele é um text form field, isso aqui que eu fiz não vai funcionar. O text form field, parecido com o radiolist, o que ele faz? Ele cria um componente do text form field e bota o text como filho dele. É bem parecido com o que ele faz. Ou seja, essa tática que a gente fez aqui do ancestor vai funcionar igualzinho para o CPF. Então eu vou duplicar isso aqui, tá? Então eu vou procurar aqui um ancestor do texto CPF, ou seja, o pai do CPF. O pai dele já é o text form field. Então procuro aqui pelo tipo text form field. Show! E a mesma coisa para o CNPJ. Quando a gente for testar o CNPJ, eu mudo aqui. Não vou mudar agora, tá? Temos aqui o text field. Já acho que isso aqui já resolve o meu problema. O que está faltando aqui agora? No mock response,
CPF e criar a variável global de teste aqui, CPF. Então, para o nosso teste, primeiro, tem que ter mais uma variável aqui. Vamos botar aqui late string CPF. E no setup, o CPF eu vou inicializar com nString, que é aquele helper que eu tenho aqui para gerar string randômica, tá bom? O que faltou agora? Aqui dentro do meu SPY, temos aqui mais um campo. É um campo que é uma string opcional, que é o CPF. E a mesma coisa, aqui embaixo, o CPF vai receber o CPF mesmo. Ele é opcional, não preciso gerar nenhum valor randômico para ele, acho que é desnecessário. Podemos deixar como nulo, caso ele esteja nulo aqui também. Se você preferir, você pode botar CPF ou nString. Você não vai morrer por isso aqui também, tá? Vamos lá. O que faltou aqui? Botar o CPF. Aqui em cima nem é necessário, porque ele não é obrigatório. Mas aqui no nosso viewModel precisa ter mais um campo, que é uma string CPF. Inclusive isso aqui é opcional, ele pode não ter CPF. E aqui embaixo seria this.cpf. Acho que é isso, sem erros de compilação. Vamos rodar aqui, vou rodar o teste completo, né? Como a gente está mexendo em tudo, pode ser que tenha quebrado outra coisa no projeto. Aparentemente está tudo ok. Não encontrou o CPF, não, ele não conseguiu encontrar o valor preenchido. Então ele encontrou o campo, então isso aqui que a gente fez aqui já está funcionando, ele encontrou o campo, mas ele não tem initial value, ou seja, aqui no CPF, o que a gente vai fazer? Initial value vai ser o snapshot.data.cpf. Creio que isso aqui vai resolver meu problema. E resolvendo, a gente vai fazer um teste similar a esse aqui. Passou, beleza? Para comitar junto, que seria should clear CPF. Ou seja, se no meu CPF aqui eu passar nulo, ou se eu omitir o campo, né? Eu prefiro deixar como nulo aqui para ficar explícito no meu teste que eu estou testando exatamente isso. E nesse campo aqui, o initial value, quando você usa ele, ele não fica nulo aqui. Eu acho que se eu botar null aqui, ou null, ele não vai passar, que eu acho que ele converte isso aqui para uma string vazia. Tenho quase certeza disso. Bem, aqui ele botou esperava nulo, recebeu um valor aleatório. Ah, tá. Isso aqui é um problema que eu acabei de cometer. No mock response, eu botei isso aqui, né? Quando não tem CPF, gera uma string randômica, mas não é verdade. Se ele vier nulo, eu quero colocar nulo mesmo. Não é para gerar uma string randômica para mim, não. Ele não teve o resultado que eu esperava aqui embaixo. Mas o null realmente não passa, tá aqui. Esperava null, receber uma string vazia. Aqui a gente tem que checar com isEmpty. É assim que o componente do TextForm Field funciona. Quando você passa um campo nulo para ele, um valor nulo, ele converte para uma string vazia. A gente tem que se adaptar ao componente. Mas enfim, está funcionando isso aqui. Podemos comitar isso aqui. Ensure, na nossa página, vamos botar aqui fill CPF correctly. E por fim, vamos duplicar isso aqui também para o CNPJ, né, que seria igual CPF, que seria CNPJ. Aqui embaixo também. E aqui CPF, CPF, a gente troca para CNPJ. O show CPF, trocamos 2 aqui para show CNPJ. Mostrou CNPJ. Aqui embaixo o CNPJ é nulo. E aqui embaixo a mesma coisa, seria o CNPJ text field. E o restante já está certo. Aqui embaixo é CNPJ também. Vamos lá, CNPJ Finder agora. Vou duplicar isso aqui, para ele buscar o campo corretamente. Só muda aqui o texto. E aqui embaixo eu vou duplicar esse cara para CNPJ Text Field, que vai procurar do CNPJ Finder. Temos que criar agora essa variável também de teste. Só duplicar aqui o CPF. E aqui embaixo a mesma coisa. Podemos inclusive usar também esse nString para gerar uma string randômica para ele. E acho que é isso. Não, no mock response agora também temos o CNPJ. E aqui embaixo a mesma coisa.
E agora no View Model também temos o CNPJ. Bem, acho que isso aqui já dá para a gente conseguir explicar tudo o que eu quis dizer basicamente sobre pelo menos essa parte de teste de UI, né? Eu acho que o restante que faltou aqui tem mais a ver com a parte de gerenciamento de estado. Inclusive, vocês podem perceber que até esse momento, a nossa página aqui, ela ainda continua sendo um stateless widget. A gente não tem estado até agora, né? A gente está só testando, dado que eu recebi valores, eu preencho eles com o que vieram para mim. Vou rodar aqui o teste mais uma vez. Só como é parecido com o que a gente já fez, mas acho que só para manter o... Opa, algum teste aqui não passou. Vamos ver quem foi. Show de fio CNPJ. Vamos ver por que ele não passou. Faltou colocar aqui no campo de produção o valor, né? O initial value, para ele passar, não é o keyboard value, é isso aqui. Aqui seria o CNPJ. O único campo que faltou aqui para a gente completar o nosso raciocínio todo, baseado no que a gente falou no início da aula aqui, é o botão. Na verdade, tem mais do que isso, né? A gente não validou também se o campo é válido ou inválido. Bem, pessoal, essa aula aqui já ficou bem longa, né? Eu vou parar por aqui então, vou realmente dividir isso aqui em 2 ou 3 aulas, senão a gente vai demorar mais de 1 hora aqui nesse vídeo. Se é que já não passou de 1 hora, nem tenho ideia. Mas a gente ainda tem que validar se o CPF é válido, se o CNPJ é válido, se o formulário é válido, para depois sim a gente entrar na parte de gerência de estado. Então vou encerrar por aqui, na próxima aula a gente continua, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Fui!